Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 37. Nós vamos partilhar a palavra de Deus a partir esta moção última que o Ministério de Música trouxe, que foi clamar o Espírito Santo de Deus para encher a nossa vida, para nos batizar, para nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E louvado seja Deus por aquilo que Deus colocou no meu coração e que me inspirou até começar a partilha desta palavra de uma forma diferente daquilo que eu já havia programado. Por isso eu quero convidar os irmãos do ministério, o Inácio, o Júnior, também os irmãos do Ministério de Música, a rezar comigo, a pregar comigo nesta pregação. Eu conduzindo, ministrando a palavra de Deus, os irmãos da música cantando e rezando, mas o meu irmão ali da música solando e pregando comigo através dos acordes musicais. Porque Deus, preste atenção, Deus está nos falando nesta hora a partir desta invocação do Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, e o meu coração reviverá. E você vai entender no decurso dessa pregação porque Deus está falando isso e da necessidade de nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso que Deus falou, vai lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Natal, e pega a palavra do capítulo 2, do versículo 37 em diante. Pode ser esta mesma música, meu irmão Jonas. Enche-me, Senhor, com o teu Espírito, porque Deus quer de fato nesta tarde nos encher com o seu Espírito Santo, para que saiamos daqui cheios de vida, cheios de fé, cheios de esperança, restaurados pela graça de Deus, vivificados pelo Espírito Santo de Deus e fortalecidos pela sua palavra. Portanto, acompanhem comigo o que diz a palavra de Deus no capítulo 2, no versículo 37 dos Atos dos Apóstolos. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido, ou seja, com o coração compenetrado, e perguntaram a Pedro e também aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos pecados. E que bom, louvado seja Deus, porque o batismo de Jesus, ele acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui na palavra só diz: convertei-vos cada um de vós e seja batizado para o perdão dos pecados. Mas o Espírito Santo então já me move a dizer desta forma, porque quando nós somos batizados, enquanto crianças, ou seja, enquanto adulto, o Padre nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro respondeu: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, é para os vossos filhos e para todos aqueles que estáis longe, todos aqueles que o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E os que aceitaram a palavra de Pedro
receberam o batismo, naquele dia, foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas ao povo de Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, porque Deus está nos falando a partir desta palavra. Deus está nos falando a partir desta palavra e da necessidade de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque nós vamos ter vida nova, vida em plenitude. Nós vamos ser aquilo que Deus quer, aquilo para qual Deus nos criou, aquilo para qual Deus nos chamou e formou a partir da experiência do Espírito Santo. Deixa eu ajudar você a entender melhor. Essa palavra começa dizendo: quando eles ouviram isso, o quê? O que acabava de acontecer, que antecede essa narrativa que eu acabei de fazer, é que havia acontecido o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes prometido por Jesus aconteceu na vida dos apóstolos, aconteceu na vida dos cristãos, e assim naquele momento, naquele dia nasceu a igreja. E diz que quando o Espírito Santo foi derramado sobre o coração dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que estavam reunidos no cenáculo com Maria, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a rezar, começaram a falar em novas línguas. Então os moradores de Jerusalém começaram a dizer: vejam, 9 horas da manhã e esse povo já está tudo embriagado. Então Pedro tomou a palavra e disse: povo de Jerusalém, o que está acontecendo aqui é que nós não estamos bêbados, porque é muito cedo ainda da manhã. O que vocês estão presenciando aqui é a promessa do Pai, é o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo predito pelos profetas, pelo profeta Joel, pelo profeta Isaías, pelos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, e que se cumpre agora. Esse mesmo Jesus que veio sobre a terra e que realizou milagres e prodígios, esse mesmo Jesus que veio como Salvador, esse mesmo Jesus que vós o rejeitastes e que o pregastes na cruz, ele morreu e ressuscitou, e como ele havia predito, aconteceu o novo Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Então quando as pessoas ouviram este querigma, esta pregação de Pedro, as pessoas ficaram com o coração compungido, ficaram com o coração tocado pela graça de Deus e perguntaram a Pedro e perguntaram aos discípulos: irmãos, o que eu preciso fazer para receber essa graça? O que eu preciso fazer para receber esta salvação? Então Pedro diz: convertei-vos cada um de vós e seja batizado para o perdão dos pecados. E disse Pedro: essa promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para todos os que estão perto, os de longe. E a palavra diz que os que aceitaram, os que acreditaram na palavra de Pedro, que aceitaram o seu testemunho, aderiram à fé no seguimento do caminho, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram a Deus. Veja, tudo isso que eu falei é apenas uma preparação para entrar no tema da pregação que eu vou partilhar. Nós estamos trabalhando hoje a realidade do pecado. O Ricardo Ida já pregava hoje aqui na parte da manhã, falando de como o pecado entrou no mundo. Então eu quero dar ênfase para você nesta tarde sobre a consequência do pecado na nossa vida. O que o pecado faz na nossa vida? O que o pecado fez quando ele entrou na humanidade? E o que o pecado continua a fazer na nossa vida? E então você também vai entender logo mais no desenvolver desta partilha e reflexão o porquê que eu tive que mudar os planos quando Deus nos trouxe essa música, falando da necessidade de encher-nos do Espírito Santo, de batizar-nos com o Espírito Santo, para que o nosso coração possa vivificar, possa ganhar vida nova. Somente que não tem como eu falar das consequências do pecado na nossa vida sem falar da profunda relação de Deus com o homem.
O Catecismo da Igreja Católica, no seu primeiro parágrafo, vai dizer que, e eu vou ler com fidelidade, o Catecismo da Igreja Católica, em seu primeiro parágrafo, vai dizer assim: Deus criou o homem para participar de sua vida bem-aventurada. Deus criou o homem para participar de sua vida bem-aventurada, para viver uma vida de comunhão. E você sabe que na Bíblia, quando se fala de bem-aventurança, fala-se de felicidade. Quando se fala do Sermão da Montanha, onde Jesus narra as 12 bem-aventuranças, toda vez que se diz bem-aventurado, está falando de feliz. Bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Bem-aventurados os humildes, felizes os humildes. Bem-aventurados os mansos de coração, porque verão a Deus. Felizes os mansos de coração, porque verão a Deus. Então, o Catecismo está dizendo que nós fomos criados por Deus para participar de sua vida bem-aventurada, ou seja, para participar da felicidade plena de Deus. O Catecismo ainda diz assim no parágrafo 27 agora, dizendo que o homem foi criado por Deus e para Deus, e só nele encontra a felicidade que ele não cessa de procurar. O homem foi criado por Deus e para Deus, e só nele encontra, só em Deus, encontra a felicidade que ele não cessa de procurar. E é verdade ou não é que a gente vive aqui e acolá procurando ser feliz? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo que a gente faz procurando ser feliz naquilo que a gente faz. Então, Deus nos criou para viver uma vida bem-aventurada, para viver uma vida de felicidade, para viver uma vida de comunhão com Ele. E louvado seja Deus, porque nesta semana a liturgia nos fala desta realidade. A liturgia está falando do livro do Gênesis, desde o capítulo 1, quando começa a narrar a obra da criação, e onde vai dizer que Deus foi criando todas as coisas de forma linda, de forma esplêndida, de forma bem feita, porque todas as obras que Deus vai criando, ou que Deus foi criando, e você ouviu isso nas leituras das missas que você participou dessa semana, vai dizer que Deus criava cada coisa e Deus via que era bom. Deus foi criando todas as coisas, foi criando o céu, criando o sol, a lua, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, foi criando as estrelas. Deus viu que era bom. Deus criou rios, lagos, mares, Deus viu que era bom. Deus criou animais, criou peixes, criou plantas. Deus criou todas as coisas e foi vendo que era bom. Por que era bom? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e para participar da sua vida bem-aventurada. Por isso que Deus fez bem feito todas as coisas. E se não bastasse o livro do Gênesis narrar a criação de Deus, a obra de Deus, fazendo bem feita todas as coisas, o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, 2 versículos para simplesmente dizer 2 frases importantíssimas. No versículo 16 do capítulo 1 de Tiago, a palavra diz: caríssimos, não vos enganeis. Porque a gente se deixa enganar muito fácil. Ele só diz isso no versículo 16 do capítulo 1 da carta de Tiago: caríssimos, não vos enganeis. E depois no versículo 17 ele diz: tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. Diga comigo: tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. O ensaio foi péssimo, agora nós vamos ensaiar para fazer para valer, tá bom? Tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. Isso comprova a obra da criação, amados irmãos. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Por que eu estou falando da bondade de Deus ou da perfeição de Deus? Para que você entenda o porquê da imperfeição que nós experimentamos nos dias de hoje. Por que eu estou falando da bondade de Deus? Para que você entenda a maldade que vivemos nos dias de hoje. E claro, uma pergunta é inevitável. Você poderia daí perguntar para mim: Natal, me responde uma coisa. Se tudo que Deus faz é bom e é perfeito, se o livro do Gênesis fala que Deus foi criando bem feito todas as coisas,
Por que a gente vive num mundo tão desgraçado como nos dias de hoje? E aqui eu não estou dizendo palavrão, eu gosto de dizer, para quem frequentou as aulas de português, o prefixo des quer dizer negação. Desgraçado sem a graça de Deus. Não estou xingando. Nossa, aquele menino lá é bravo, hein? Fica xingando os outros de desgraçado. Não estou xingando ninguém. Eu estou falando que a gente vive num mundo tão desgraçado. Por que a gente vive num mundo tão desgraçado? Por que a gente experimenta tanta maldade no dia de hoje? Ou na sua cidade não tem, no sítio onde você mora não tem, ou é só aqui em Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo, que acontecem umas coisas que até o cão duvida que ele consegue fazer. Está no geral. Se Deus criou bem feita todas as coisas, por que a gente vive num mundo tão mal? E aqui vai a resposta. Por causa do pecado. Diga comigo, por causa do pecado. Deus criou bem feito todas as coisas. Pode dizer, Deus criou bem feito todas as coisas. E se as coisas não estão tão bem assim, não é culpa de Deus, é culpa do pecado. Aqui está a primeira consequência do pecado. Ele tira a ordem de Deus estabelecida em todas as coisas. Deus nos criou para viver na bênção. Deus nos criou para viver na alegria. Deus nos criou para viver na felicidade. Você sabe, está lá no livro do Gênesis. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e falou: olha, toma conta do jardim do Éden. Cultive a terra, coloca nome nos animais. Você pode comer dos animais, das plantas, dos frutos, mas você só não come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E o que Adão e Eva fizeram, vocês sabem? E que é representado como a maçã, e que não tem nada a ver com a maçã. Eles desobedeceram. Desobedeceram. Por causa da desobediência, nós experimentamos as misérias, as maldades. Porque pecado é isso, gente. Pecado é transgressão. Pecado é transgressão. Pecado é rebeldia. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus e a manifestação plena do seu desígnio de amor. Pecado é eu dizer não a Deus, porque foi aquilo que fez Adão e Eva. Eles disseram não a Deus. Deus falou: toma conta do jardim, só não come desta árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer morrerás. E você sabe, eles desobedeceram, e por causa da desobediência, está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, por causa que Adão e Eva desobedeceram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso vamos tirá-lo do paraíso, vamos tirá-lo do jardim do Éden, para que ele não coma do fruto da árvore da vida e viva a vida eterna. Então Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou serafins e querubins para guardar o paraíso. O homem perdeu a graça de Deus, a santidade original, a comunhão, a vida de bênção, a vida de bem-aventurança, a vida de felicidade por causa do pecado. O pecado é a raiz de todos os males. E o pecado tem a sua origem na desobediência. Então eu digo para você, é por isso que o mundo está do jeito que está. Apesar de Deus ter criado bem feita todas as coisas, a gente vive um caos, a gente vive uma desordem única e exclusivamente por causa do pecado. Você sabe a consequência do pecado. Deus disse a Eva: darás à luz em meio à dor. Disse ao homem: com o suor da tua cara, tu vai ter que trabalhar para conquistar o pão, para conquistar o alimento. Tudo isso por causa da desobediência, tudo isso por causa da infidelidade, tudo isso por causa da rebeldia, tudo isso por querer ser igual a Deus. Não, a minha vida
é minha, quem manda sou eu. E aí nós experimentamos tudo isso. Mas uma consequência do pecado na nossa vida, a morte. A morte física, mas a morte para a eternidade. E veja, Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para uma vida bem-aventurada, para uma vida de felicidade. Se a morte entrou no mundo, vai dizer o livro de Sabedorias no capítulo 2, no versículo 24, foi por causa da inveja de Satanás, porque o nosso Deus é um Deus da vida, porque o nosso Deus é um Deus da esperança. Já vai nos ensinar a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mas eu, disse Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. O nosso Deus é um Deus da vida. Se a morte entrou no mundo foi por causa do pecado. E eis a pior de todas as consequências do pecado original, que é a morte eterna para aqueles que morrem na rebeldia, na inimizade para com Deus, longe do amor de Deus, longe da graça de Deus. Disse Jesus ainda, e nos é narrado no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não nos criou para a morte. Se experimentamos a morte, se experimentamos a dor, se experimentamos o sofrimento, se experimentamos a angústia, se passamos necessidades, se passamos prevaricações, se passamos por infortúnios, se enfrentamos tragédias, como estas que nós vimos acontecer no Brasil nos últimos dias, e não preciso aqui descrever, meu Deus do céu, quanta coisa ruim tem acontecido no Brasil nos últimos dias. E infelizmente na nossa ignorância, meu Deus, será que Deus existe? Por que Deus permite que lá em Brumadinho morreram aquele tanto de pessoas? E a gente pergunta, né? Ou às vezes um filho nosso que infelizmente enveredou pelas drogas ou pela bebedeira, e aí aquele filho cai numa situação, de repente morre drogado, ou morre acidentalmente lá com um carro, porque estava drogado ou alcoolizado, e a gente briga com Deus, revolta com Deus, como se a culpa fosse de Deus, e diz, meu Deus, onde é que tu estava, que permitiu acontecer isso com meu filho? E Deus está dizendo, eu não permiti isso é consequência do pecado. Isso é a paga do pecado. Romanos, São Paulo aos Romanos no capítulo 6, no versículo 23 vai dizer, com efeito todos pecaram, Romanos 6, versículo 23, vai dizer, a paga do salário, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, aí um pouquinho antes, em Romanos 3, versículo 23 também, São Paulo vai dizer aos romanos, com efeito, todos pecaram, portanto todos estão privados da graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente a gente olha para alguns acontecimentos da nossa vida e a gente cai na tentação de questionar a Deus. A gente cai na fraqueza de julgar a Deus. Senhor, como é que você permitiu que acontecesse isso? Quando na verdade a culpa não foi de Deus. A culpa é nossa, a culpa é da humanidade corrompida. A culpa é da humanidade transviada pelo pecado. A culpa é dos homens que, virando as costas para Deus, buscam um caminho alheio à vontade de Deus. E aqui nós entendemos a realidade do pecado, porque nós pecamos por omissão, e você sabe muito bem o que é omissão. Pecamos por omissão quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer.
Olha para essa situação destas barragens que se romperam. O que mais se ouve dizer é que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia assim, poderia assado, e não fizeram. Omissão. Omissão de fiscalização, omissão de política, omissão na gestão. E isso e aquilo outro. Pecamos por omissão porque não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E o resultado está aí. Uma tragédia, uma lástima para o povo de Minas Gerais e, por que não dizer, para todo o nosso Brasil. Mas nós pecamos por comissão. E comissão não é aquele dinheirinho que a gente dá a mais, não. Comissão é deixar de fazer o que deveríamos fazer. É não respeitar aquilo que Deus falou, não faça isso, e você vai e faz. É desrespeitar a ordem do pai e da mãe, quando o pai ou a mãe falou com o filho, filho, não faça isso. Não, mãe, eu vou lá, é rapidinho, não tem nada não. Depois acontece a tragédia. Olha a comissão, deixou de fazer o que precisava fazer. Por que eu estou dizendo isso, gente? Para mostrar a vocês que, se infelizmente, o mundo que Deus criou bem feito, está de mal a pior, infelizmente é por causa do pecado. A tua casa, a tua família, que era para ser um sonho, você não casou para ser infeliz, você não casou para viver na angústia, você não casou para viver na solidão, você não casou para viver passando raiva com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Não, longe disso, você casou, mas esse casamento era para ser uma bênção. E se infelizmente o teu casamento, a tua casa, a tua família não está uma bênção, não está na felicidade, é por causa do pecado. Então a gente precisa acordar, a gente precisa despertar para esta realidade. Eu insisto, se infelizmente nós passamos por desgostos, se nós passamos por contrariedades, se nós sofremos e infelizmente lançamos até mais palavra maldita para a gente, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, porque infelizmente a gente diz assim, Júnior, Natal, reza por mim, lá em casa está difícil, está um sufoco, está um inferno, lá em casa eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Meu Deus, quanta gente que fala essa besteira. Eu digo com você, para de comer, pelo amor de Deus, o pão que o diabo amassou, e começa a se alimentar hoje do pão do céu, o pão da vida, que é Jesus, e você vai ver a tua casa, a tua família mudar do inferno para o céu. Mas para de comer o pão que o diabo amassou. Comece a se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Então, se por um lado eu denunciei as obras do pecado, as consequências do pecado, que tem acabado com muitos casamentos, que tem destruído muitas famílias, que tem acabado com a fé de muita gente, porque acontece um contra-testemunho, alguém fraqueja na fé, seja lá alguém na paróquia, aí todo mundo vai atrás, tá vendo aí, ó, era da igreja, diz que era de Deus, que era pregador, que era coordenador do grupo de oração, que era ministro, aí caiu feio, aí tá pior do que nós. Aí junto com aquele coordenador, junto com aquele padre, junto com aquele consagrado religioso que caiu, cai mais uma multidão de gente. Porque a gente perde a fé, a confiança, a esperança muito fácil. Por que eu estou falando isso? Para denunciar as obras do pecado na nossa vida, que infelizmente tem feito um estrago enorme. Somente que, por um lado, se eu estou denunciando as obras do pecado, se eu estou denunciando, desmascarando aquilo que o pecado tem feito na nossa vida, e eu poderia dizer muitas outras coisas daquilo que, infelizmente, o pecado tem feito na nossa vida, são muitas consequências do pecado na nossa vida. Eu falei da morte eterna, mas o pecado também ele nos separa de Deus, porque veja bem, foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles tiveram conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles fizeram foi perceber que eles estavam nus. E o que eles fizeram? Quando percebeu que Deus estava andando no jardim, então correram atrás de um arbusto e se esconderam. E Deus disse: Adão, Eva,
onde estás? Nós estamos aqui, Senhor. Mas o que você está fazendo aí? Não, é porque a gente descobriu que você estava chegando aí, então a gente deu uma escondidinha. Você já viu que quem peca, daqueles pecador miserável, sem vergonha mesmo, você vê que não fica um dentro da igreja, que eles correm como Adão e Eva, que correu para se esconder de Deus, eles continuam correndo. Então o que o pecado faz? O pecado nos separa de Deus, é uma das consequências do pecado na nossa vida, mas não é só isso. O pecado, ele também nos faz experimentar a morte física, mas também a morte eterna. Como consequência, o pecado nos faz ter apego demasiado, desordenado às criaturas ou às coisas. Veja, e não para por aí. A realidade do pecado tem como consequência na nossa vida fazer com que nós vivamos uma vida cristã debilitada. Um cristão estéril que não produz fruto, aquele católico de IBGE que diz que é católico, mas não professa a fé, não vai à igreja, não participa da missa, não recebe os sacramentos, não se confessa, mas diz que é católico. Olha o que o pecado tem feito na nossa vida, vamos acordar, gente! A realidade do pecado nos colocou literalmente num campo de guerra espiritual, onde o bem e o mal estão à nossa frente, e todos os dias nós temos que escolher a quem queremos servir, se as obras do Espírito ou as obras da carne, se queremos seguir a Deus ou o inimigo de Deus. Além desta realidade, nós vivemos a pena daquilo que nós chamamos de concupiscência, a inclinação ao mal. Aquilo que São Paulo dizia: faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Por quê? Por causa da inclinação ao mal. Consequência do pecado original em nós. Então eu digo para você, se por um lado eu denunciei as consequências do pecado, o estrago que o pecado tem feito na nossa vida, agora eu quero falar para você e anunciar a graça de Deus. A graça de Deus, a obra de Deus. São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No versículo 19 do capítulo 5 de São Paulo aos Romanos, está lá escrito: se por um homem, pela desobediência de um só homem, Adão, todos experimentaram a condenação, todos experimentaram a morte, também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós experimentamos a ressurreição. Então eu digo para você, talvez a gente olhe de uma forma pesarosa e acha que está tudo acabado, não tem jeito. E eu digo para você, em nome de Jesus, tem jeito. Tem jeito. O Senhor está nos chamando a atenção para o estrago que o pecado tem feito na nossa vida. O Senhor está revelando aquilo que o pecado tem feito dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa igreja. Mas para mostrar que Deus está aqui para nos ajudar. É o que nos ensina o Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16. Com efeito, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém. Amém, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos reconciliar, para acabar, para aniquilar as obras do pecado. Portanto, gente, não podemos perder a fé. Portanto, gente, não podemos esmorecer. Portanto, gente, não podemos desanimar. Tem jeito. O que a gente não pode é perder a fé e nem parar de lutar. Sabe aquela pessoa da tua casa
que você já olhou e falou, aquele não tem jeito, só a misericórdia de Deus. Eu digo para você, só a misericórdia de Deus. No diário de Santa Faustina, no número 723, está lá escrito o que Jesus revelou a Santa Faustina: quanto maior for o pecador, tanto mais direito ele tem à misericórdia de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que para Deus não tem limites. A palavra de Deus na carta de São João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer: se reconheceres os teus pecados, fiel e justo como Ele é, Deus aí está para te perdoar. Se reconheceres os teus pecados, fiel e justo como Ele é, Deus aí está para te perdoar. Mas é preciso a gente ter a consciência de que é necessário fazer um caminho de volta. Deixa eu lhe dizer, aquilo que Deus disse a Adão e Eva quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, quando eles se afastaram de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, está escrito em Isaías 59, no versículo de 1 a 4. Não foi o meu braço que ficou curto para te alcançar, não foi os meus ouvidos que ficou surdo para te escutar, foi os teus pecados que criaram um abismo para me separar, para me distanciar de ti. Aquilo que aconteceu com Adão e Eva, que ao desobedecer a Deus, se esconderam, se afastaram de Deus, e Deus disse a Adão e Eva: onde estás? Ele continua dizendo nos dias de hoje. Deixa eu lhe dizer, é por isso que você está aqui, porque Deus te atraiu até aqui, porque Deus falou: Maria, onde estás? Ô Joaquim, meu filho, onde estás? O que você está fazendo com a sua vida? Helena, onde estás, minha filha? O que você tem feito com a tua vida? Volta, volta, volta. É por isso que então veio a inspiração desta música: enche-me, Senhor, com o teu Espírito, e minha alma reviverá. Gente, porque é justamente aquilo que Pedro disse ao povo de Jerusalém: convertei-vos, pois, cada um de vós, e seja batizado, receba o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Deixa eu lhe dizer, você tem a oportunidade de viver o belo de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, a felicidade de Deus. Eu perguntava aqui, quantas não são as coisas que a gente faz à procura de felicidade? E todo mundo diz que sempre faz alguma coisa à procura de felicidade, sim ou não? Quem aqui quer ser feliz? Deixa eu te ensinar o caminho da felicidade. Santo Agostinho dizia que a busca da felicidade é a busca de Deus. O encontro com Deus é o encontro com a felicidade. Você quer ser feliz? Volta para Deus. Você quer ser feliz? Entrega a sua vida a Deus. Você quer ser feliz? Renuncie à vida de pecado e assuma a vida nova que Jesus veio nos dar. E essa vida nos é dada por meio do Espírito Santo. Essa vida nova nos é dada pela graça do Espírito Santo. Eu insisto, não importa a condição que você está, não importa a quantidade de pecados que você tem, se são muitos ou se são poucos, se são grandes ou se são pequenos. A palavra de Deus diz em Jeremias: se tu te converteres, eu te converterei. Se tu te converteres, eu te converterei. Se tu reconheceres os teus pecados, Deus aqui está fiel e justo para te acolher e para te perdoar e para te dar uma vida nova conduzida pelo Espírito Santo. E aqui eu finalizo este momento com um testemunho de Santo Agostinho.
E como eu gosto deste testemunho de Santo Agostinho, porque ele diz muito da nossa realidade. Eu dizia do parágrafo 723 que Jesus revelou a Santa Faustina no Diário da Misericórdia, que ele diz: quanto maior for o pecador, mais direito ele tem à misericórdia. Santo Agostinho, gente, o homem era da pá virada. Pensa num cabo arretado, como diz no Nordeste. O bicho era virado nos 600. O cara era beberrão. O cara era viciado em jogos. O cara era mulherengo. Santo Agostinho, ele foi pai solteiro. Ele viveu na fornicação. Santo Agostinho, ele viveu amigado, como nós dizemos, ajuntado, amancebado. Santo Agostinho foi um cara que procurou a felicidade em tudo quanto é lugar. Por isso que ele diz que a busca da felicidade é a busca de Deus. O encontro com Deus é o encontro com a felicidade. Porque em todas essas realidades, em todos esses vícios, em todos esses pecados, ele buscou a felicidade, ele buscou a realização. Mas ele não encontrou enquanto não encontrou-se com Deus. E por quê? Porque ele tinha por trás dele uma mãe chamada Mônica, que não cessava de interceder a Deus por ele, por meio da oração do terço. Mas a perseverança de Mônica foi tão grande, e quando Agostinho encontrou com o amor de Deus, a mudança foi tão radical, que ele se tornou um dos maiores santos da nossa igreja católica apostólica romana. Agostinho teve a sua vida totalmente reformada, mudada, restaurada pela graça e pelo amor de Deus. E se cumpriu aquilo que Paulo disse aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E finalizo dizendo um testemunho de que aconteceu com Agostinho. Agostinho, vivendo esta experiência de amor e abandonando o pecado da sua vida, banindo, lutando contra o pecado. Um dia ele estava andando na rua e uma das suas mulheres, com quem ele havia relacionado, começou a chamar: Agostinho, Agostinho. E ele olhava para trás e não conseguia perceber quem estava chamando. E a mulher continuava insistindo: Agostinho, Agostinho. E ele não conseguia perceber, mas a mulher não descansava, insistia em chamar: Agostinho, Agostinho. E de repente ela acenou: sou eu. Lembra de mim? Eu sou aquela. Mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Agostinho disse: eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. Que você saia daqui nesta tarde com o coração tocado pela graça de Deus e inflamado pelo Espírito Santo, a ponto de quando você voltar para a sua casa, quando você voltar para a sua cidade, quando você voltar para o seu grupo de oração, quando você voltar para o seu trabalho, quando você voltar para a sua rotina, para a sua realidade de vida, e que os outros te chamem para cometer os pecados de outrora, você vai dizer: eu não sou mais aquele, porque eu sou um homem novo, a mulher nova, conduzida pelo Espírito Santo que habita em mim. Agora que você entendeu tudo isso que a gente vivenciou por meio da palavra, nós vamos cantar como começamos esta pregação: enche-me, Senhor, do teu Espírito. Enche-me, Senhor, do teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, do teu Espírito e eu vou sair daqui um homem novo para a glória do Senhor. Enche-me, Senhor, do teu Espírito e eu vou sair daqui disposto a lutar com todas as minhas forças contra o pecado que me separa de Deus. Eu quero esta vida nova, Senhor. Eu quero esta vida de graça. Eu quero esta vida de bênção. Sim, Senhor, eu quero romper hoje com tudo aquilo que o pecado tem feito de mal na minha vida, com todo o estrago, com toda a maldição, com toda a divisão, com tudo aquilo que o inimigo
inimigo tem feito na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero a graça da conversão, eu quero a graça deste batismo, Senhor. Enche-me com teu Espírito Santo, para que eu possa ter uma vida nova. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Ergue o seu braço e cante para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Eu convido você a erguer o seu braço, a fechar os teus olhos e cante. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Cantemos mais uma vez. Batiza-me, mas peça com fé. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Isso, e minha alma reviverá. Se você pode, coloca mais volume na tua voz, com fé. Batiza-me, e minha alma reviverá. Clama, meu irmão, abre os seus braços, levante, cante, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor. Isso, para te adorar, Senhor, para te adorar. Nós clamamos, Senhor, a força do teu Espírito Santo sobre nós nesta tarde. Assim como aquelas pessoas que perguntavam o que precisamos fazer, e Pedro anunciou: cada um de vós convertei-vos e seja batizado no Espírito para o perdão dos pecados. Nós estamos agora nos humilhando na tua presença, Senhor. Nós queremos nesta hora e neste primeiro momento clamar a misericórdia sobre nós. Senhor, foi contra vós que eu pequei, e eu convido você a fazer a tua oração. Convido você agora a clamar a misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre os teus pecados. Você sabe as faltas que você cometeu contra Deus. Por isso, clama agora a misericórdia do fundo do teu coração. Peça perdão a Deus. Senhor, piedade de mim dos meus pecados. Senhor, piedade pelas vezes que eu não fiz as coisas conforme a tua vontade, quando eu desobedeci aos teus mandamentos. Perdão, Senhor, perdão por não ser fiel a ti, por não buscar a tua vontade na minha vida. Vá clamando, irmão, vá pedindo que o Espírito Santo inspire você agora, te conduza a fazer um ato penitencial, a fazer um ato de contrição, a pedir a Deus perdão pelas faltas, pelos pecados que você conscientemente você aceitou fazer aquele caminho e virou as costas para Deus. Quando você agiu no seu egoísmo, quando você agiu na carne, na sua humanidade, vá clamando, irmão, vá clamando
a misericórdia de Deus sobre você. Vai pedindo: Senhor, piedade. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me trate como exige as nossas faltas. Sim, Senhor, eu estou pedindo hoje. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com o teu Espírito Santo. Purifica-me das minhas faltas, Senhor. Eu estou pedindo por mim, Senhor. Mas agora eu quero também pedir por esses meus irmãos. Sobre eles a graça do teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo também toque o coração de cada um deles, para que eles tenham uma perfeita contrição, Senhor Jesus. Enquanto Natal conduzia a oração na pregação, eu perguntava para Deus, em oração, eu perguntava: Senhor, por que nós escolhemos tantas vezes o caminho errado? E a palavra que o Senhor me deu, eu quero proclamar no meio de nós. Preste atenção. Está em Mateus, capítulo 11. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. O Senhor falava para mim que as nossas escolhas erradas é porque nós nos enfraquecemos e deixamos de buscar o alívio em Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Jesus pode nos fortalecer. Somente Jesus pode nos dar a força contra o pecado. Amém? Você está cansado? O caminho te fez cansar? Sim, te fez cansar. A gente sente cansado. Abre os teus braços, irmão. Entrega agora, você está com Jesus Cristo. É Ele que te alivia. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Diga comigo: alivia-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Eu quero lutar contra o pecado, Senhor. Eu quero que a minha alma se fortaleça a ponto de ganhar a batalha contra a carne que busca o pecado. Diga comigo: enche-me, Senhor. Dai alívio, Senhor. Recebe o peso das minhas costas. Eu quero estar abandonada em Ti, Jesus. Enche-me, enche-me, enche-me. Vai dizendo: enche-me, enche-me, enche-me. Cantemos: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vai erguendo o seu braço e clame: enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito. Ai, minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Aqueles que querem ser aliviados pelo Senhor, levanta o braço e canta para te adorar. Para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Ora la bara la barie. Ora la bara la bara la bara la barie. Ora la bara la bara la bara la barie la barie. Shiriera la bara la bara la bara la bara la barie la barie la barie. Ora la bara la bara la bara la barie. Ora la bara la bara. O Senhor me dá a imagem de uma mulher que está aqui no nosso meio. Você está aqui. E nessa semana você resolveu desistir, mas alguém te trouxe, alguém te convidou, você veio aqui na Canção Nova. Você tinha pensado em desistir porque tudo parecia muito pesado. Parece que as coisas já não iam mais dar certo em nada. Porém, nesta tarde o Senhor está dizendo para você: eu sou o teu Deus, você é meu filho, eu te amo, você é minha filha. O teu fardo eu recebo, eu estou contigo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, Ele nos ama, Ele nos ama. E Ele quer operar mais no meio de nós. Continue rezando, rezando. Ora la bara la bara la bara.
O Senhor insiste comigo em meu coração, e por isso eu quero levar você a esta experiência. A palavra inicial dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos todas as consequências do pecado sobre a nossa vida, mas nós vimos Pedro anunciar: convertei-vos, cada um de vós, e seja batizado para perdão dos pecados. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, e eis que tudo se faz novo. Veja, o Senhor me moveu a pegar esta palavra que é o Salmo 51. O miseri, ou misericórdia, o Salmo de Davi. Você sabe muito bem, Davi era um ungido do Senhor, um eleito do Senhor, mas em dado momento, ele também se rebelou contra Deus. Davi, ele enviou o seu soldado Urias à batalha, e designou que ele fosse à frente da tropa, para que lá ele fosse morto. E sabe qual era o pecado de Urias? Ficar com a mulher dele, o pecado de Davi. Ficar com a mulher de Urias, o seu soldado fiel. Deus então enviou um profeta, Natã, e que por meio de uma parábola, provocou o coração de Davi. Davi, em outras palavras, um homem que recebe tudo de bom e faz o mal, o que tem que fazer com esse homem? Davi respondeu a Natã: mas um homem desse tem que morrer. Então Natã respondeu para Davi: é de você que eu estou falando. Quando o profeta Natã falou assim com Davi, ele caiu em si e reconheceu o seu pecado. Diante do seu pecado, então Davi rezou assim: ó Deus, tende piedade de mim, conforme a tua misericórdia. Eu convido você a rezar comigo nesta hora, apoiado nas palavras do Salmo de Davi, o misericórdia. Ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia, no teu grande amor, cancela o meu pecado. Ó Senhor, lava-me de toda a minha culpa. E purifica-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Bata a mão no teu peito. Eu reconheço a minha iniquidade. Mais uma vez, eu reconheço a minha iniquidade. Eu reconheço a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra ti. Foi contra ti. Só contra ti eu pequei. Só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso és justos quando fala. Por isso és justos quando fala. É reto o teu julgamento. É reto em teu julgamento. Meu Deus. Meu Deus. Eis que na culpa eu fui gerado. Eis que na culpa eu fui gerado. No pecado minha mãe me concebeu.
No pecado minha mãe me concebeu, mas tu queres a sinceridade do coração. mas tu queres a sinceridade do coração. E no infinito me ensinas a sabedoria. E no infinito me ensinas a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco como a neve. Lava-me e ficarei branco como a neve. Senhor, faze-me ouvir a alegria e o júbilo. Senhor, faz-me ouvir a alegria e o júbilo. Afasta, Senhor, o olhar dos meus pecados. Afasta, Senhor, o olhar dos meus pecados. E cancela todas as minhas culpas. E cancela todas as minhas culpas. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. E renova em mim um espírito decidido. E renova em mim um espírito decidido. Não me rejeites da tua presença. Não me rejeites da tua presença. E não me prives do teu Santo Espírito. E não me prives do teu Santo Espírito. Devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Que me sustente um ânimo generoso. Que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar os teus caminhos aos que erram. Quero ensinar os teus caminhos aos que erram. E a ti voltarão os pecadores. E a ti voltarão os pecadores. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus meu Salvador. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus meu Salvador. E minha língua celebrará a tua justiça. E minha língua celebrará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios. Senhor, abre os meus lábios. E a minha língua celebrará a tua justiça. E a minha língua celebrará a tua justiça. Pois não te agrada o sacrifício. Pois não te agrada o sacrifício. E se ofereço holocaustos, não os aceita. E se ofereço holocaustos, não os aceita. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezes, ó Deus, um coração humilhado e arrependido. Não desprezes, ó Deus, um coração humilhado e arrependido. Dá-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Dá-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço os meus pecados. Por isso clamo a vossa misericórdia. Por isso clamo a vossa misericórdia. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Lava-me. Lava-me. Purifica-me. Purifica-me. E enche-me do teu Espírito. E enche-me do teu Espírito. E o meu coração reviverá. E o meu coração reviverá. Amém. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Com tua misericórdia, lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.